Bom, eu estou agora com a Rosana Zimmermann, que é psicopedagoga. O que faz uma psicopedagoga, Rosana? A psicopedagoga trabalha principalmente com as dificuldades e transtornos de aprendizagem, né, como TDAH, dislexia, e principalmente atua, né, nessa parte, na parte relacionada especificamente com a aprendizagem. Rosana, a gente está conversando muito em função do que a gente ainda enfrenta com relação à pandemia e aos problemas que isso vem causando nas crianças. A gente tem essa questão de que muitas escolas já voltaram, outras voltaram e pararam. As crianças ficaram muito tempo em casa com aula EAD. Isso tem atrapalhado, de alguma forma, o desenvolvimento desse ano letivo ou das aulas? Como é que você tem visto? Bom, a gente tem encontrado bastante dificuldades, né, com esse retorno 100% presencial, porque, em partes, os jovens, né, os adolescentes e crianças acreditam que ainda estão online. Então, tudo aquilo que eles podiam fazer antes, eles querem voltar a fazer mesmo no presencial. Então, a gente está encontrando bastante dificuldade, principalmente com o uso excessivo do celular dentro da sala de aula, né? Principalmente. As reclamações são muito grandes dos professores em relação a isso. Parece que os jovens estão, assim, viciados, né, no uso da tecnologia, principalmente com essa questão do celular, né? Então, a gente está difícil eles retornarem nas regras, né, nos combinados que a gente fez com eles na sala de aula. Então, essa parte a pandemia atrapalhou bastante. Entendi, Rosana. Agora, como é que vai ser daqui para frente na sua vida? Olha, nós vamos ter que retomar, né, tudo aos poucos. Não adianta, assim como nós nos adaptamos à pandemia, nós vamos ter que voltar a nos adaptar ao presencial, né? O uso da máscara meio que vai ter que voltar, né, a ser um uso contínuo. E os jovens, né, devagarinho eles vão retomando, né, aquilo que nós já tínhamos anteriormente. Mas, infelizmente, nós temos um pós-pandemia, e esse pós-pandemia não vai ser mais nunca como era antes, né? Nós temos que realmente nos adaptar, principalmente os jovens que voltaram para a escola, na sala de aula, com muitos problemas psicológicos, esse distanciamento social teve muitas sequelas, né? Vários jovens, assim, com quadro de depressão, onde nós temos que, inclusive, eles estão até suspensos das aulas, porque não conseguem retomar o seu dia a dia, né? Como era antes. Então, os problemas, principalmente psicológicos, estão muito agravados, muito, né? A gente tem bastante reclamação de pais onde os filhos não conseguem mais retomar a sua vida normalmente. Bom, Rosana, a gente está falando isso, acredito eu, que essa sua avaliação tenha sido feita em cima de crianças que já têm um histórico normal de bola. Agora, com crianças que têm algum tipo de comorbidade, principalmente com relação à área psicológica, transtorno de autismo, TDAH, isso talvez tenha ficado uma situação mais confusa ainda que o normal na cabecinha dele. Sim, sim. Acontece, Lubeno, que a maioria das crianças que já fazem acompanhamento, né, com o psicopedagogo, a pandemia não atrapalhou. Eles se mantiveram nos atendimentos, mesmo online. Então, o prejuízo, no caso, para eles, foi um pouco menor, porque a rotina deles, a única coisa que mudou é que eles passaram a usar a tecnologia, né, com mais frequência, que no caso foi o uso do computador, do celular. Então, o que a gente tem encontrado bastante problema
são, vamos dizer assim, os jovens que aparentemente não tinham nenhum transtorno, né? Mas vieram a desenvolver crises de ansiedade, essa parte da depressão, né? Os pais têm reclamado muito. Então, aqui no meu consultório, eu não tive tanto problema agravado, né, com os meus atendimentos, porque eles não foram interrompidos. Interromperam, assim, talvez umas 2 semanas só pelo lockdown mesmo, mas depois a gente já retomou online, fomos nos adaptando. Ô, Rosana, você também é professora de matemática, além de psicopedagoga. Como você se adaptou durante a pandemia como professora, Rosana? Olha, eu tive que, né, já estou, né, na rede há 25 anos e eu tive que realmente aprender muita coisa. No caso de professora de matemática, eu tive que me adaptar a uma mesa digitalizadora, porque ficava difícil, né, você escrever no computador expressões matemáticas. Então, eu tive que aprender, né, todo dia. E aula online, como compartilhar esse material com os alunos, né? Gravar, aprender a gravar a aula, que coisa que a gente não tinha o hábito, né, de fazer isso. Mas deu certo, assim, eu curto muito a parte tecnológica, né? Então, eu consegui tirar de letra aí nessa parte. Olha, e com relação aos seus colegas? Porque matemática, você pode dizer que você realmente precisa de uma mesa digitalizadora, você precisa fazer contas, mostrar como as contas são feitas, enfim, tem todo um trabalho extra por trás. Os seus colegas, como é que foram a adaptação deles, Rosana? Olha, como nós tínhamos que gravar as aulas, né? Eu tive colega que usou até o azulejo da cozinha como lousa, porque não tinha como, então eles se adaptaram da forma que dava certo. Quadro branco, né? Criaram, fizeram da sua casa uma sala de aula. Então, realmente usavam o que tinham e realmente tiveram que se adaptar nessa parte. Rosana, saindo da pandemia, as aulas voltaram e agora pararam de novo. Não pararam, não. Nós estamos totalmente 100%. A única coisa que retomou mesmo foi o uso de máscara, né? Onde alguns municípios voltou à obrigatoriedade, né? No caso do meu aqui, nós temos obrigação, né? Temos que exigir do jovem o uso da máscara, mas a aula está normal. Deixa eu fazer uma pergunta mais para o lado pessoal. Você acaba sentindo falta dessa aula à distância, Rosana? Ou você está mesclando? Como é que você se sente com relação a isso a partir de agora? Olha, Lubeno, na verdade, a aula online, né, ela, você não consegue, em parte, sentir o que o aluno lá do outro lado, né? Eu uso muito a tecnologia, mas dentro da sala de aula, não tanto com relação à aula online, né? Eu tô trabalhando mesmo a parte de data show, né? De apresentação com PowerPoint. Isso a gente já usava antes mesmo da pandemia, e agora eu acho que intensificou ainda mais pelo fato dos jovens se sentirem mais atraídos, né? Parece que usar a tecnologia dentro da sala de aula faz com que eles se apresentam um pouco mais atrativos para eles. Então, isso para mim já me tornou uma rotina, até porque eu trabalho numa escola estadual, né? E o Estado fez um investimento muito grande nessa área tecnológica, com plataforma e tudo mais. Então, a gente tem que usar, né? Tá lá, a gente tem que fazer uso desse material. Entendi, Rosana. Agora, eu queria partir um pouquinho mais para o outro lado da psicopedagogia, para que aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade, Rosana, elas consigam acompanhar outros colegas, ou pelo menos evoluir nessa questão
de estudo, de atenção, de progredir mesmo como estudante? Que técnicas você tem usado? Olha, na verdade, a gente, quando a deficiência cognitiva é muito intensificada, os meus pacientes, a gente faz um material adaptado juntamente com os professores dentro do crescimento, né, individual de cada criança, porque a gente sabe que aquela criança que tem o déficit de atenção ou a dislexia, nem sempre ela tem comprometimento cognitivo. Então, ela consegue acompanhar a turma, desde que o professor tenha algumas adaptações. Por exemplo, a criança disléxica, ela tem direito a um leitor nas avaliações. Então, a escola que promove essa leitura, a criança não tem nenhum prejuízo com relação a isso. O transtorno de déficit de atenção, o TDAH, a gente aconselha o jovem sentar mais à frente, né? Não colocá-lo nas laterais da sala, sempre no meio, para que as distrações não atrapalhem, né? E estar sempre em contato direto com o professor, porque realmente o mosquitinho passou, ele vai atrás do mosquitinho, porque a desatenção é muito grande, né? Mas agora, a criança, o jovem que tem uma deficiência intelectual, então nós realmente precisamos fazer uma adaptação no material, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que, no caso, ele está no 9º ano, e a professora tem que ensinar a raiz quadrada para ele. E não vai fazer sentido para ele, né? A raiz quadrada, vamos dizer assim. Então, a gente adaptou o material de uma forma mais assim concreta, para que ele pudesse entender, né? E esse trabalho sempre em conjunto, escola, profissional, e porque assim a gente consegue fazer com que ele caminhe, né, juntamente com a turma. Tá? Nem sempre o jovem vai aprender exatamente o que a turma está aprendendo, mas ele consegue evoluir dentro do quadro no qual ele se encontra. Até porque, Rosana, existem tipos diferentes de alunos e de problemas que você atende. Não é tudo igual, né? Não, cada criança é uma criança e a gente chama de plano individual de ensino, né? Onde ele precisa realmente crescer ele com ele. Não adianta falar assim, mas ele não fez o que a turma fez. Tá, mas ele tem um cronograma de atividades onde o professor pode avaliar o crescimento dele do início até o final da atividade, né? Então, ele consegue caminhar juntamente com a turma. Não dá para se fazer um plano geral, né? Não dá, infelizmente não dá. Entendi, Rosana. Rosana, algumas crianças que você atende na área da psicopedagogia, não como professora de matemática na escola pública, mas em psicopedagogia, nem sempre só o seu trabalho funciona. É preciso, muitas vezes, ter também um acompanhamento, inclusive com remédios, né? Sim, sim. Geralmente, as crianças, principalmente o TDAH, né? Tem algumas crianças que têm a hiperatividade, né? Não é só desatenta. Então, tem algumas crianças que fazem, sim, uso de medicação, mas é tudo com indicação médica, né? E não é só o trabalho do psicopedagogo, né? A gente tem que ter o trabalho da casa, do jovem, da família, né? Porque o atendimento é uma vez por semana, a família fica 24 horas por dia com ele. Então, tudo aquilo que é trabalhado na consulta, no atendimento, a família tem que estar sempre reforçando, né? E os pais não precisam ficar com medo dessa medicação, porque o médico, quando ele receita, é porque realmente o filho precisa. E outra, se ele não tomar, o prejuízo social, de aprendizagem é muito grande.
Então, é preferível que ele tome a medicação. Talvez vai chegar uma hora na vida dele que ele vai poder falar: não, não preciso mais desse remédio, né? E ele pode, fazendo pelas técnicas, né, que a gente ensina de estudar, de anotação, ele pode deixar de usar essa medicação. Mas tem aqueles casos que, infelizmente, não vai deixar de usar. Ele vai usar para o resto da vida e ele vai, conforme ele vai se desenvolvendo e crescendo, ele consegue perceber, ó, hoje eu vou ter uma aula de história que vai ser muito pesada, então eu vou tomar medicação, né? Mas enquanto criança, a família precisa, sim, se houver a necessidade, dar um medicamento, sim. Ok, Rosana, queria aproveitar e agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço.